Vamos falar de um tema importante para toda a humanidade, para todo mundo. Eu vou começar dando um conselho, apesar de que aqui não é um consultório sentimental. Mas lá vai a dica. Nunca deixe o seu lugar na cama para dormir no sofá. Qualquer motivo que seja, seu lugar é na cama, mas sua esposa. Se você deixar o seu lugar vago na cama e for dormir no sofá, seu lugar na cama vai ficar vago e o capeta poderá tomar o seu lugar lá na cama. Então nunca deixe. O lugar da cama é o lugar sagrado. O lugar onde os cônjuges dormem é um lugar sagrado, não pode ser nunca separado em momento nenhum. Só quando os dois se separam definitivamente, ou pela morte, ou pelo casamento quando termina, ou por esse motivo, casamento terminado pela morte ou pela separação judicial ou qualquer outra coisa. Mas enquanto estiverem juntos, o lugar do casal é na cama. Vamos falar sobre a lei. No passado, no Brasil, não existia divórcio. E dizia desquite. O que aconteceu com o desquite? O desquite era uma condenação para as pessoas que não queriam mais sobreviver e de viver junto. Por quê? Porque o desquite separava os corpos, mas não separava o vínculo. Olha o que acontecia. Uma pessoa se juntava a outra, mas por circunstâncias pessoais de um dos dois, resolvia se desquitar. Ia para a justiça, fazia o desquite, se separava os corpos, mas o vínculo continuava. Ele não poderia mais casar e nem ela. O que acontecia? A sua vida conjugal agora passaria a ser, como se dizia antigamente, maritalmente, porque eles não poderiam mais ter uma vida legalizada, legalizado porque já era casado. Na Igreja Católica também o casamento não é permitido. O casamento é uma união inseparável pela Igreja Católica. Casou, está casado, apesar de que se separaram, mas continua casado. Nenhum nem outro pode casar. Isso é uma perversidade com os casais. Não pode ser assim. Casou, não quer mais, não querem mais, o amor acabou, ou nunca teve amor, casou por alguma conveniência, intervenção em terceiro, está na hora de acabar, acaba o vínculo também. Mas aí não, o vínculo continuava. Então o que acontece? No Brasil foi uma luta muito grande para vir a lei do divórcio. O casamento pelo desquite, o cabeça do casal, ou seja, o homem, sempre o meu cabeça do casal, estava obrigado a dar uma pensão vitalícia para sua esposa. Ele terminou o casamento, mas ela tinha direito a uma pensão vitalícia. Coisa que não é correto. Cada um segue o seu lugar, cada um segue sua vida e cada um vai ganhar o seu dinheiro da forma que quiser. Mas assim, o casamento, o desquite tinha que ser amigável e litigioso. Nos primeiros anos, até 2 anos, podia ser amigável. Depois, tinha que ser litigioso. E o casamento litigioso tinha as grandes consequências para os filhos. Com quem ficam os filhos? Quem toma conta, quem cuida. Quer dizer, as crianças eram realmente um joguete no casamento naquele regime anterior. Até hoje mas na época do desquite era muito mais, era pior, porque a briga era sempre na justiça e muito grande para ver quem fica com as crianças, para ver quem cuida e como vai ser a pensão daquelas crianças. A pensão alimentícia sempre existiu e existe até hoje, e é o único processo no Brasil que dá cadeia. O cabeça do casal, ou seja, sempre o cabeça do casal é o homem, ele está obrigado a pagar a pensão alimentícia aos seus filhos, até que consiga a maioridade aos 18 anos ou aos 24, quando ele está cursando o curso superior na faculdade. É a obrigação legal dos pais, do cabeça do casal, pagar a pensão alimentícia. No passado, além de ele pagar a pensão alimentícia para os filhos, pagava também a pensão alimentícia vitalícia para a sua esposa.
Quando é que ele não pagava a pensão alimentícia para sua esposa? Quando o casamento terminava com injúria grave, ou seja, por exemplo, traição, adultério. A mulher foi flagrada adulterando o marido. E a lei dizia sempre assim, é indicial, não precisa pegar, precisa saber que o casal, que a mulher está sendo adúltera. Então, ela perdia essa pensão e perdia o direito de usar o nome do marido. Mas quando não era isso, ela terminava o casamento, mas o nome do marido continuava na sua certidão de casamento, na sua certidão do desquite, ela continuava tendo utilizar o nome do marido. Isso era prejudicial também. Não tem mais para que casar, para que ter esse relacionamento de guardar o nome do marido, utilizar o nome do marido. Então, o casamento era sempre, na maioria, por comunhão de bens. Hoje o casamento é comunhão de bens, separação de bens ou separação parcial de bens. Na época do desquite, não, o casamento era sempre comunhão de bens. Então, os bens eram divididos entre as partes. Casou, tem que dividir os bens. Mesmo que os bens fossem adquiridos em outra época, ou até bem antes do casamento. Já hoje não. Hoje existe o casamento com separação parcial de bens. Os bens, através da lei do divórcio, só passa a figurar para os casais a partir do momento que eles se juntam. O que eles construíram naquele período é que vai ser dividido. O que a mulher tem lá dos seus pais e que ele tem dos seus pais também, o cabeça do casal, continua dele. Não pertence a nenhum nem outro. Então isso veio muito facilitar, porque às vezes as pessoas casavam por interesse dos bens que o marido tinha, dos bens que o cabeça do casal tinha ou possuía. Então isso, com o novo casamento, o casamento é um contrato bilateral. Então, os cônjuges é quem determina qual a cláusula que deve constar no contrato. Às vezes você vê que há casamentos que existem hoje, pensão alimentícia, pensão do marido para a mulher, mas são no contrato de casamento. Se não tiver, ele não tem obrigação nenhuma de dar. Então a gente vê a parte do desquite, que é muito cruel para os cônjuges. Casou, está casado e acabou, não pode mais casar com outra pessoa. Até o deputado federal Nelson Carneiro levou mais de 20 anos para conseguir colocar a lei do divórcio no país. E na época teve muitos movimentos a favor, principalmente no rádio, a televisão, não que a televisão não fazia propaganda disso, mas o rádio se manifestava muito para isso. E vou até cantar uma musiquinha que foi feita, musiquinha não, uma música mesmo, que foi feita abordando esse assunto. Foi gravada por Jorge Veiga. Eu não gosto muito de cantar porque eu acho que minha voz não é boa para cantar, mas não tem jeito, vou cantar. Quando o divórcio chegar, a nossa situação vai melhorar. E você pode se casar com Pedro, e eu que não sou bobo, vou me casar com a Isabel. Ai, 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 vai cair a sopa no mel. Cada qual para o seu lado, passe bem e muito obrigado. Casou, não prestou, cai fora, quando o divórcio chegar. Casou, não prestou, cai fora. Vamos sair para outra, como um jogo de bilhar. Então, essa musiquinha, essa música foi um alerta para as pessoas adotarem o casamento no divórcio, com o regime do divórcio. Porque ninguém está obrigado a viver com o outro se não tem amor, se não se gostam mais, se não se amam mais, mas por força de lei tem que ficar preso ali, por aquele casamento. Ou por força da lei, não pode separa os corpos, mas o vínculo continua. Então o divórcio foi muito importante para a vida do brasileiro, como o divórcio no mundo todo, até na Idade Antiga já existiu o divórcio. Mas aí até muitos casais, principalmente atores, atrizes, cantores brasileiros, quando queriam casar, eles se casavam fora. Me lembro de casos como, por exemplo, Anselmo Duarte casou com Ilka Soares no Uruguai.
já casava pensando na separação. Se por acaso separar, não tem problema no país onde eles se casaram, tem divórcio. Marlene casou com o Luiz Delfino também, pela lei do divórcio, casou também fora do país. Então, isso aconteceu, muitos artistas, muitos atores, para se livrar do problema do desquite, que prendia a pessoa para sempre. Isso era muito cruel, essa questão dessa segurança do casamento através de uma lei. Coisa que às vezes você não quer mais casar. Existem várias formas de casamento e que às vezes não duram quando há intervenção de terceiro. Por exemplo, era lei no Código Penal, o rapaz deflorar uma moça era obrigado a casar. Olha aqui, obrigado a casar. Mesmo se os dois se manifestarem a vontade de casar. Mas os pais obrigavam, através da justiça, através da polícia, e o cidadão que deflorou a moça tinha que casar. Ou casava, ou ia preso. Eu falo muitas coisas assim na minha experiência de vida, tudo que eu falo da minha experiência de vida, que eu vi, que eu assisti, que eu ouvi. Lá na rua onde eu morava, um rapaz foi acusado de ter deflorado uma moça. E ele foi denunciado, houve boletim de ocorrência na polícia e o caso foi para a justiça. E na justiça ele disse, defunto ao juiz, não vou casar. Não foi eu quem fiz, não fiz nada com ela fez com outro, ela anda com qualquer rapaz aí na rua, eu sei disso, e não foi eu, não vou casar. Ele preferiu ir preso, passou 2 anos na cadeia. Era amigo meu, jogava bola junto, passou 2 anos na cadeia, mas ele preferiu ficar preso a se envolver com uma mulher que ele não gostava e que ele sabia que ela não era correta. E ela ficou solta. Aí à vontade, todo mundo que sabia que ela estava livre, saía com ela. É um termo até que usava, termo até que hoje seria um termo machista, mas ela era uma vassoura, varria tudo. Hoje não se pode dizer uma coisa dessa, mas é verdade que naquela época se dizia, varria, porque ela pegava todo mundo, qualquer um que estivesse livre, ela estava pronta para servir. Então ele se livrou desse problema, porque ele não quis casar. Se casasse, olha o que ocorria, ele não gostava dela, ela não gostava dele, e teria que se casar e não poder mais nunca fazer um novo lar legalizado, nem ela também. Mas conheci outros casos, dois amigos meus. Um, ele deflorou a moça e vai processo policial, depois judicial. E de frente ao juiz, ele disse que casaria. Então os papéis foram legalizados, ele assinou o termo perante o juiz de que ia casar, e o casamento foi marcado. Nas 3 dias do casamento, ele falou com a noiva, diga a seus pais que eu não vou para nenhum fórum, não vou me casar nada, nem apareço lá. O casamento já estava programado, os pais já tinham feito até festinha, convidou os amigos, com bolo, com salgadinho, com bebida, etc. Estava tudo programado. E o cidadão disse que não casaria. O que fez os pais? Foi procurar o juiz. O juiz tomou conhecimento do caso, procurou saber onde ele trabalhava, através do oficial de justiça, e no dia do casamento mandou prendê-lo. Ele foi pegado lá na obra, que ele era pedreiro, nem tomou banho direito, mas não tinha paletó e gravata. Ele trabalhava na obra perto do Chamichame e nós morávamos no Mirante. E ele foi lá em casa, junto com o oficial de justiça e o policial. Olha que coisa temerosa. O cidadão foi preso, obrigado a casar. Chegou lá, me tomou um paletó emprestado e um agravante, uma camisa de mundo daquele pontinho, e foi casar por conta da lei, por força da lei. A lei obrigou ele a se casar porque ele deflorou a moça. Foi para o casamento, lá ele tinha obrigado a dizer que queria casar mesmo, se não dissesse que ia casar, ia ser preso. Ele disse, eu quero casar. O juiz fez o casamento. E na volta, foram embora. Saíram do Fórum Barbosa, na Avenida Dona Angélica, e foram pegar o transporte na Avenida 7. Nessa época já tinha ônibus, mas o transporte mais popular ainda era o bonde. E todos ficaram no ponto do ônibus esperando, com o transporte, esperando o transporte passar para ir para casa.
ninguém tinha dinheiro para pegar táxi, não chamava nem táxi, carro de praça. E ele disse, ele era meio gago, não, ele era gago mesmo, ele gaguejava. Ele falou para a noiva, aqui você pegue aqui seu Barra Avenida, aqui eu vou pegar minha federação. E ele, o primeiro transporte que veio foi de federação e foi embora. E ela foi para casa, pegou o Barra Avenida dela, soltou na português, deu seu chame-chame e foi para o outro lugar. E fizeram a festa de casamento, que estava lá tudo preparado, foi noivo. Ele não apareceu. Houve depois até a tentativa deles se juntarem, mas ela, depois quando foi deflorada, estava grávida. Ele teve que assumir o filho, teve que registrar, mas nunca morou com ela. E ela foi a mais prejudicada, porque não pôde casar com outra pessoa. Ele também não pôde casar, mas ela que foi mais, a mulher que mais sofre nesses casos, porque ela não pode legalizar a vida dela. E cada um seguiu para o seu lado. Isso na lei antiga. Hoje não pode acontecer uma coisa dessa. Ninguém deflora uma moça a pulso, ninguém. O defloramento é um sentimento, é um ato bilateral. Ninguém faz aquilo porque quer, então não pode se prender ninguém por isso. Mas teve um outro caso também lá, que o rapaz também era meu vizinho e ele teve que prestar roupa para ele casar, porque nem roupa ele tinha para casar. E foi casar também no fórum, a força do juizado com o policial e o oficial de justiça. Ninguém sabe a duração do casamento. O poeta Vinícius de Moraes diz que ele é infinito enquanto dura. Pode ser, enquanto dura o amor, mas ele diz o amor é infinito enquanto dura. Mas o casamento não é desta forma. O casamento é um ato que, por si só, já é um ato que é para durar a vida toda. Por que é para durar a vida toda? Porque você escolhe uma pessoa para viver. Você não vai pensar em casar e vai pensar em separar. Como eu disse, o casamento às vezes tem intervenção de terceiro. Esse casamento com intervenção de terceiro não é correto, porque não é duradouro, nunca pode ser duradouro. E há outros casamentos que é a separação por causa do orgulho. Os nubentes se amam, mas por causa do orgulho eles nunca pedem para voltar, nunca pedem desculpa. Mas assim, eu vou contar, narrar um fato, sempre assim, de pessoas ligadas a mim. Minha vizinha, tinha uma vizinha, uma moça muito bonita, era muito minha amiga, e ela estava interessada num amigo meu. E eu fui intermediário para arranjar um namoro. E ela também foi intermediária para arranjar um namoro com a prima dela. Então, foi a troca. Mas esse rapaz, com que ela se apaixonou, ele não se apaixonou por ela. Namorava por namorar, porque foi arranjar, namorava por namorar. A mãe desse rapaz era negra. E ele, claro, do cabelo bem melhorado, porque ele era filho de espanhol. Assim, aqueles casos que a empregada doméstica, ela trabalhava numa padaria, particular, mas não vou dizer o nome, teve filho com o dono da padaria e ele saiu, claro, dos cabelos bem apurados. Mas ela, além de ser era negra, mas ela preconceituosa, ela não gostava de negro. Ela jamais queria que o filho casasse com uma mulher que não fosse clara como ele. E ele não tinha isso. Ele, tanto faz para ele branca como negra, ele queria ter uma mulher ao lado dele que ele gostasse. E essa menina ficou apaixonada por ele, mas ele não tinha nenhum interesse de casar com ela. E sempre me confessou que não tinha interesse, gostava dela, mas não tinha amor suficiente para casar. Ele é um bom rapaz, era de uma personalidade muito grande, caráter, nunca vi pessoa com caráter igual a ele. Era bem empregado. E no seu emprego, não vou dizer também para não despertar nada, o lugar onde trabalhava, para não despertar a curiosidade. Mas ele, numa empresa que ele trabalhava, conseguiu amigos, e um desses amigos tinha irmãs. E ele foi apresentado a uma dessas irmãs numa festa, inclusive festa de São João. Ela era mulata já meia chegada mais um pouco mais queimada do que a outra, que era mulata, mas era já um pouco chegada mais clara. E ele acabou o namoro com a inicial, porque ele não tinha amor nenhum,
E era muito bem tratado pela família da outra. Muito bem tratado. Família sensacional. Os pais, os irmãos dela, todas as parentes tratavam muito com carinho, com muito amor ele. Ele ficou cativado por aquilo. Ele foi pressionado. E aí, o que aconteceu? A mãe dele não queria que ele se casasse. Queria que ele se casasse com a outra, que era branca. Ele ficou entre a cruz e a espada. A irmã dele e a mãe queria que ele se casasse com a branca, digamos assim, branca. E a noiva dele, a namorada, a mãe da namorada, queria pegar ele, porque ele era um rapaz bem empregado e ele é de bom caráter, uma boa pessoa. Até para fazer o noivado, a mãe da noiva comprou as alianças e fez o casamento. Olha, foi intervenção de terceiros. Ele casou pressionado pela mãe da noiva e pela sua mãe. A mãe que queria que ele se casasse com a outra pessoa. E a mãe da noiva porque queria, de qualquer forma, agarrá-lo. Porque ele era uma pessoa boa, bom trabalhador, honesto, de personalidade, bom caráter. Era uma pessoa boa para casar com a filha dele. E foi o que aconteceu. Casou. O casamento não durou nem 3 anos. Porque depois que eles viram a realidade, eles se separaram. Não suportaram um ao outro. Quer dizer, por que não se suportaram? Porque não existia aquela liga que deve existir entre homem e mulher, não existia aquele amor verdadeiro, aquele amor que vem da alma, que vem do sentimento mesmo das pessoas. Era aquele amor passageiro, talvez fosse até uma paixão momentânea, mas não foi um amor verdadeiro. Então, não aconteceu. Pouco tempo depois, o casamento foi desfeito. Foi desfeito, ainda era no sistema, casou ainda no desquite, na lei do desquite. O que aconteceu? Ele não pôde mais se casar, ela também não pôde mais se casar. Ela depois casou-se. Ela depois se casou porque ele faleceu e ela ficou viúva, aí foi assim que ela pôde casar. Senão ela não poderia casar. Porque, olha assim, foi intervenção de terceiro. Não pode haver intervenção de terceiro num casamento. Nem para mais, nem para menos. O casamento é um ato bilateral, como eu acabei de dizer, que as pessoas só devem se juntar se tiver certeza de que vão viver, se tiver certeza que se vão se amar. Mas tem a separação. O que acontece com a separação? Às vezes os casais se separam-se por nada, porque brigou e simplesmente acham que aquela briguinha é motivo para uma separação. Aí de logo, incompatibilidade de gênio. Eu tive um casal de amigos, eles eram muito meus amigos, tanto o homem como a mulher. Eu fui no casamento dele, foi um casamento muito bonito, na igreja de São Francisco. E eles se gostavam, se amavam, tiveram até uma filhinha. Depois começaram a brigar. Por nada, brigaram. Gênio forte que ele tinha, ela também tinha gênio forte, se separaram. Menos de um ano depois, ele conversou comigo e me disse: Aloísio, eu estou muito arrependido de ter me separado da minha mulher. Ainda não deixei, nunca esqueci e acho que não vou esquecer nunca, continuo amando a mulher. E por que se separou? Foi o orgulho. Ele mesmo me disse, foi o orgulho. Eu tinha que pedir desculpa a ela, porque maltratei ela, não pedi desculpa. Tempo depois eu me encontrei com ela também, que éramos amigos, a gente sempre juntava. E ela me fez a mesma coisa, a mesma afirmação. Aloísio, se fosse hoje, não me separaria do meu marido. Terminamos o casamento, mas eu continuo apaixonado por ele. Mas cada um já tinha arranjado uma nova companheira, um companheiro, e não se casaram mais. Mas eles tiveram isso, falta de... Com a tolerância, por causa de uma briguinha boa, acaba se separando. E o que eu disse no início? Nunca deixe o seu lugar na cama vazio para vir dormir no sofá. Isso é terrível. Olha, você brigou com sua mulher, ela está zangada, você também está zangado com ela. Deixa ela dormir no canto da cama, lá virado pela parede. Durma olhando para o outro lado, completamente, mas não dê sua cama. O seu lugar não pode ficar vago lá, o capeta não tomar o seu lugar. Lá para de madrugada você acorda e abraça a mulher. Abraça mesmo. Zangada, abraça, ela empurra para lá, vá para lá. E ele tenta novamente. No término da noite,
Quando ele vê, ele está, os dois juntos abraçados, que brigaram no dia e brigaram durante a noite, não quiseram se abraçar, mas de noite, já de madrugada, ele abraçou e ela deixou. De manhã, ele disse, acordou e ela, vai para lá, empurrou ele. Ele já estava tranquilo da vida, ele disse, você me espera um pouquinho, que eu quero falar com você. Olha a conversa. Não sai da cama agora. Ela não saiu da cama e ele foi no banheiro, pegou um copo com água, pegou a pasta, colocou na escova, pegou uma bacia e trouxe para a cama. E sacudiu. O que é o que você quer? Eu quero que você escove seu dente, escove sua boca, lave aqui que eu vou... Mas eu não quero fazer, vai fazer, faça agora, eu estou lhe pedindo, é um pedido. Eu quero que você faça isso. Ela sentou na cama, lavou a boca, lavou o rosto, ele deu toalha, deu tudo, depois pegou as coisas e voltou para o banheiro. Ele disse, espere na cama, não sai daí não. Ele já tinha preparado um café para ela. Preparou uma bandeja, 2 bandejas, uma para ele e uma para ela. Aí trouxe aquela bandeja que ela gostava assim de comer, as coisas que ela mais gostava, o café preto, forte, puro, sem leite, e ele não bebia café, bebia só leite com Nescau. E os dois sentaram na cama e tomaram café rindo, como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Imagine se naquela noite ele dormisse no sofá, deixasse ela dormindo sozinha. Será que ia acontecer isso de manhã? Não aconteceria. Certamente não aconteceria. Ele então pegou os pratos e ela disse, vou lavar os pratos. Ele disse, não, deixa que eu lavo. E ele foi lavar os pratos, ela ficou na cama, deitada, não sai agora não. Ela ficou deitada e ele foi lavar os pratos. Lavou os pratos, tomou banho, se arrumou e chegou na bandeira da cama, ela deitada e disse, eu vou trabalhar. Aí deu um beijinho nela. Ela disse, Deus te acompanhe, meu bem. Olha já como ela disse, Deus te acompanhe, meu bem. Aquela que no dia anterior tinha brigado para se rasgar. Ele foi trabalhar e depois do trabalho, lá para as 3 horas, ele ligou para ela. Olha, o que você quer? Me ligando na hora dessa? Estou lhe pedindo uma coisa. O que é? Peça. Eu vou chegar mais cedo em casa. Me espere na cama, nua. É assim que eu estou dizendo, me espere na cama nua. Se respeite, seu moleque. Ela disse assim, se respeite, seu moleque. Estou ocupado agora. Ele foi trabalhar e quando voltou, chegou em casa, encontrou logo na frente da mesa um jarro cheio de rosas, vermelho, bonito lá, que ela comprou e botou no jarro. E quando ele chegou perto dela, ela disse, não, foi o que ele esperou. O que eu disse a você no telefone? Ela disse, vá tomar banho que você está fedendo na rua, seu moleque. Ele foi, tomou banho, acabou de tomar banho, ela disse, o jantar está pronto. O jantar delicioso que ela fez para ele. E os dois jantaram, e depois ela disse, depois do jantar, ela disse, vou lavar os pratos. Você vai lavar os pratos, coisa nenhuma. Pegou pelo braço e foi para a cama. Você não sabe quanto é bom a reconciliação. Se diz assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É um fato. E briga de marido e mulher termina no quarto do casal, na cama do casal, só eles dois, despido. É assim que é bom. No dia seguinte, a coisa é outra. A reconciliação é uma renovação do amor. Pode brigar? Pode. Brigue com a mulher, brigue com sua namorada, mas se reconcilie, peça desculpa, peça perdão. Ninguém pode segurar esse orgulho. Esse caso que eu estou contando é um caso real, um caso verdadeiro. E todo mundo pode acontecer isso com todo mundo, porque o orgulho é um dos piores sentimentos que existe. Ele supera o amor, supera a paixão. Quantas pessoas são apaixonadas, mas por causa do orgulho não volta, não vai pedir desculpa, não pede perdão. Ele, às vezes, a briga sempre, o causador é o homem, a maioria das vezes. Não estou defendendo a mulher, mas eu sei que, como eu sempre digo, eu dizia antigamente que 99% das mulheres eram santas e só uma era endemoniada. Hoje eu já digo o contrário, eu já digo um pouco mais, a percentual das mulheres baixou um pouco. Hoje, 90% das mulheres são santas
90% das mulheres são santas. Os homens são 100% demônio. Eles são a maioria das coisas que acontecem no casamento, os homens são piores. São os homens que causam. E às vezes eles causam, sabem o que está causando e não tem coragem de pedir desculpa, não tem coragem de pedir perdão. Isso é um fato normal que as pessoas precisam corrigir. Errou, sabe que errou, mas sabe que ama sua mulher, ama sua namorada, ama sua noiva, peça desculpa, peça perdão. Ela lhe perdoará, com certeza perdoará. E ela vê, e ele também pode perdoar. Quantas vezes a mulher também erra? Como eu disse, elas erram em muito menor número. Mas o homem é que é o maior número do erro é do homem. Mas a mulher também erra, porque ela também é um ser humano. Ela é uma pessoa que pode também cometer os mesmos erros que o homem comete. Ela tem o mesmo direito de cometer os erros, porque ela é um ser humano. E ele tem que aceitar, se ela pedir desculpa, ele tem que aceitar a desculpa, porque aí o casamento não acaba, aí se renova, se melhora. Eu nunca vi coisa tão boa, é a reconciliação, é melhor do que o casamento. Quando o casal, eu estou falando de cadeira, né? Estou falando de cadeira porque o caso é real. Quando a gente briga com a esposa num dia, que no dia seguinte, ou na noite, na mesma noite, há uma reconciliação, na manhã seguinte é um outro dia, é uma renovação. Por isso a separação só pode haver nesses casos, quando há intervenção de terceiro. Intervenção de terceiro, como eu falei, casou a pulso, casou porque foi obrigado pela polícia e pela justiça, ou casou por interesse próprio dos familiares de um e de outro. Aí sim, sem intervenção de terceiro. Ou também o casamento é por conveniência, tanto um como o outro. Se a mulher tem alguns bens, o homem quer casar com ela por interesse dos bens que ela tem. E às vezes, na maioria das vezes, aí eu vou falar da mulher, a maioria das vezes, a mulher é quem casa por conveniência. Acontece dos dois lados, mas a mulher acontece maiores vezes o casamento ser por conveniência. Só nesses casos é que deve realmente haver separação, porque houve uma intervenção de terceiro ou uma conveniência. Mas casamento, escolher uma mulher para casar, para morar, tem que escolher verdadeiramente. Tem que saber onde está pisando e tem que estar com aquelas regras. Não sair da sua cama para dormir no sofá. Quando isso acontece, é o fruto do casamento. Se ele faz uma vez, ele fará várias outras vezes. Tem uns que faz o seguinte, brigou com a mulher, no dia seguinte ele pega a sua roupa, bota numa mala e vai para o hotel. E pronto. Aí fica mais difícil de voltar. Acaba até voltando, mas ele já está habituado a fazer isso. Por qualquer coisa, ele pega a sua roupa, põe na mala e vai para o hotel. Acaba deixando de lado aquele sentimento maior que é o amor que juntou os dois. Então, como eu disse, não é um consultório sentimental, mas são normas da vida que a gente tem que aprender, devemos aprender, para não sofrer, porque um término do casamento é um sofrimento muito grande, para um e para outro. Então a separação é uma coisa muito grave a separação. Quando digo, ela é grave, mas é boa. Quando a separação é parcial, é o emocional do dia, e que você se separou de manhã e de noite já está se abraçando. Isso é fantástico, é formidável. Você briga de manhã, mas quando chegar no seu trabalho, você liga e pede desculpa. Ô, minha filha, me perdoe, eu estava com a cabeça quente, me desculpe. Ela desculpa, se realmente existia entre eles o amor.